Caros irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a novena, a festa do Bom Jesus. Esse já é o segundo dia e nós nos unimos assim à comunidade do Bom Jesus, às famílias que fazem parte desta comunidade eclesial que faz parte da nossa paróquia. Normalmente, esta festa, este jubileu, novena, é rezada na igrejinha do Bom Jesus, mas, por causa da pandemia, está se realizando aqui mesmo, na matriz de Nossa Senhora de Fátima. Temos conosco a imagem do Bom Jesus. Nós ouvimos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, da carta de São Paulo aos Colossenses, aqui o que diz São Paulo: alegro-me de tudo que já sofri por vós, e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Esse versículo, versículo 24 do capítulo 1 da carta de São Paulo aos Colossenses, nos oferece assim uma reflexão que pode nos acompanhar durante toda esta novena, durante toda esta festa. Nós completamos na nossa própria carne, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa história, nos nossos sentimentos, ou seja, nós vivemos o cristianismo também de forma encarnada. Não se trata apenas de uma crença externa que em nada modifica a nossa existência, mas nós experimentamos em nós mesmos, na própria carne, o que falta das tribulações de Cristo. Se faltou alguma coisa na paixão de Cristo, que nós queremos entender como sendo um ato perfeito, um ato completo, a igreja, em solidariedade, assume também as tribulações, o sofrimento, a dor, o serviço, o compromisso, como forma de completar, de se unir ao grande mistério da paixão de Cristo. E nós nos unimos à igreja, nós nos unimos também numa atitude de solidariedade à igreja, que é o corpo de Cristo. O Bom Jesus é para nós a imagem perfeita do amor, a imagem perfeita da misericórdia, a imagem perfeita da solidariedade. Quando nós enxergamos o Bom Jesus vivendo o drama da paixão em todos os momentos, o julgamento, a condenação, a coroa de espinhos, a cruz sendo carregada até o Monte Calvário, a crucifixão até chegar à morte. Quando nós enxergamos Jesus na sua paixão, nós podemos compreender que sentido nós podemos dar à nossa dor, ao nosso sofrimento. O cristianismo não nos tira do mundo. Nós precisamos sempre mais entender isso. Nós não nos tornamos seres humanos especiais pelo fato de acreditarmos em Deus, como se nós fôssemos tirados da nossa realidade humana e assim fôssemos privados, das limitações humanas, dos sofrimentos humanos, das lutas humanas. Nós fazemos parte de uma comunidade humana que inclui crentes e não crentes, e nós sempre vamos participar desta situação de fragilidade, de carência, e é por isso que nós precisamos de salvação, nós precisamos de misericórdia, nós precisamos de Deus, exatamente por causa da nossa fragilidade. Mas a nossa experiência de fé, a nossa experiência de Deus, o nosso seguimento de Jesus, ou seja, a escuta da palavra, acompanhando assim todos esses acontecimentos que vêm de Cristo e que são iluminados pela sua paixão, nós podemos ressignificar ou podemos dar sentido ao nosso sofrimento.
a nossa escolha seria não entre sofrer e não sofrer, mas seria entre sofrer sem sentido, sofrer sem significado, sofrer sem esperança, sofrer sem conforto, ou então sofrer com esperança, sofrer com significado, sofrer com sentido, sofrer com confiança em Deus. Ou seja, acreditando ou não, nós experimentamos a dor, mas o cristianismo nos ensina a perceber a profundidade, o que o ser humano pode alcançar, o que ele pode chegar a ser, se ele realmente assume a dor, o sofrimento, à luz da paixão de Cristo, se unindo ao bom Jesus no serviço aos irmãos e irmãs. Mesmo porque a grande mensagem do Evangelho, nós compreendemos isso, é a mensagem do amor. O que Deus pede de nós? Que amemos a Deus e que também nos amemos uns aos outros. Deus quer que a nossa vida seja carregada de amor. E nós entendemos que quem ama sofre. Quem ama de verdade experimenta a dor. Quem ama de verdade se compromete, se envolve, não fica de braços cruzados, não se torna omisso, não tenta preservar a sua vida, mas se entrega num gesto de perfeita doação em benefício de todos. O amor nos lança para fora de nós mesmos. O amor não nos aprisiona, mas nos liberta. Nos liberta de quem? De nós mesmos, para que possamos sempre fazer o bem. E como consequência, nós enfrentamos embates, nós enfrentamos dificuldades, resistências, situações que nem sempre nos acompanham, ou acompanham as nossas intenções, os nossos projetos. Isso tudo se transforma em sofrimento, em dor, mas nós não vamos desistir. Nós vamos pensar no bom Jesus, vamos tentar ver as nossas motivações mais profundas e vamos continuar, vamos permanecer, vamos viver de forma fiel, acreditando na recompensa que o próprio Jesus nos oferece pelos méritos de sua ressurreição. Se nós sofremos com Cristo, com Ele nós reinaremos. Se nós morremos com Ele nós viveremos. É assim a dinâmica do Evangelho, da vida cristã e também a dinâmica do sofrimento. Então nós queremos pedir a Deus que esta devoção, esta oração que nós estamos realizando não seja apenas um rito, mas seja para nós uma inspiração, uma iluminação para que possamos compreender de uma forma mais madura e mais profunda o sentido das nossas dores, a cruz que nós carregamos, o nosso comprometimento, com a justiça, com a verdade, com o bem de todos, com o bem comum. Tudo isso gera sofrimento, mas nós não vamos deixar de lado aquilo que Deus nos propõe, porque tudo que Ele nos oferece como dom, como talento, para que possamos, em benefício de todos, servir, colocar à disposição de todos isso que Deus mesmo nos oferece como dom, nos oferece como virtude. Nós ouvimos no Evangelho a grande polêmica criada por causa de uma cura realizada num dia de sábado. Às vezes a gente não sabe se o conflito aqui, da parte de quem perseguia Jesus, era em relação ao sábado ou se era propriamente a própria cura que ele realizava. Jesus fazendo bem, inclusive em dia de sábado, incomodava, As pessoas não entendiam esta ação misericordiosa de Jesus. E aqui Jesus cura um homem que tinha uma mão seca, atrofiada, alguém que não podia agir com liberdade. Nós pedimos a Deus que a dor, que o sofrimento que nós experimentamos nesta vida, não seja para nós motivo de ficarmos com as nossas mãos atrofiadas. Nós não queremos deixar de agir, nós não queremos deixar de amar por causa do sofrimento, por causa da dor. Pelo contrário, nós queremos descobrir na dor, na cruz, no compromisso, a motivação
para amarmos ainda mais, para agirmos ainda mais. Essa é a cura que Deus quer realizar em nós, a cura no amor. Ou seja, quando nós percebemos a grandiosidade do amor de Deus e também a forma como nós podemos participar deste mistério de amor, de serviço e doação, então o nosso comodismo, a nossa omissão, tudo isso pode ser curado pelo poder de Deus para que possamos agir livremente. Então que Deus cure, né, a nossa mão atrofiada, que Deus cure a nossa apatia, que Deus cure o nosso comodismo, né, o nosso medo, a nossa passividade, para que possamos, sem medo de sofrer, viver procurando sempre fazer o bem à semelhança de Jesus. Se nós sofremos com Cristo, com Ele nós reinaremos. Se morremos com Ele viveremos. Por isso nós queremos completar na nossa própria carne, na nossa própria vida, o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.